Bom dia. Os transgênicos ganharam essa semana um projeto de lei do governo que promete dar muita discussão no Congresso. A caminhada do projeto de lei entre deputados e senadores vai ser especialmente difícil porque estamos vivendo em regime democrático. Numa ditadura, seja de direita, seja de esquerda, essa polêmica já teria sido resolvida no tacão. Agora, todas as opiniões vão ser ouvidas e aí é que está a dificuldade. Porque nem o mercado, nem as ideologias e religiões, nem a própria ciência são infalíveis. Por isso é que a democracia dá um trabalho danado para ser efetivamente exercida. E é por isso que ela é bela e indispensável. Nossa primeira reportagem de hoje mostra uma técnica de produção de uva na entre-safra. Nessa época, os preços são melhores, mas a videira dá poucos frutos e a qualidade também é pior. Você vai ver agora que esses problemas têm solução. No município de Jales, em São Paulo, os produtores já vêm há alguns anos conseguindo colocar no mercado uma produção razoável de uva na época da entre-safra, isto é, no meio do ano. Fazer a parreira produzir nos meses de junho a agosto não é uma tarefa tão complicada. O desafio, entretanto, era colocar no mercado paulista uma uva de qualidade nos meses de setembro e outubro, período que é considerado o pico da entre-safra. Dona Laura Gimenez, por exemplo, tentou este ano e se deu mal. Ela fez a poda em maio e a produção não correspondeu. A brotação sai enfraquecida, não sai boa e em consequência disso, a produção também cai. Já o vizinho de Dona Laura, o produtor Adriano Ramazotto, está comemorando. Ele conseguiu uma boa produção e vendeu a uva Niagara em outubro por um preço médio de R$ 2,00 o quilo, praticamente o dobro do valor que a fruta alcança no final do ano. A gente está muito animado mesmo, é o primeiro ano que a gente consegue esse preço e que a gente consegue colher uva nessa época. O produtor só conseguiu esse preço melhor porque está vendendo agora na entre-safra, quando normalmente há falta de uva no mercado. Mas isso também só foi possível depois que ele passou a adotar uma nova tecnologia durante o período de poda das ideiras, 4 meses atrás. Nossa equipe visitou a propriedade do Adriano pela primeira vez em maio deste ano. Ele é um dos 5 agricultores de Jales que participam de uma pesquisa de doutorado que está sendo concluída pelo agrônomo Antônio Augusto Fracaro, da Unesp de Jaboticabal. O pesquisador receitou a aplicação de uma substância que tem um princípio ativo chamado Etefon. Na época de frio, normalmente a parreira entra em dormência, mas com o Etefon, que é uma espécie de hormônio ou regulador de crescimento, a planta mantém a atividade. Foram 11 anos de testes para se chegar à dosagem correta. O agricultor precisa utilizar o produto comercial que tenha o Etefon como princípio ativo, na concentração de 240 gramas por litro. Na hora de fazer a mistura para aplicação na videira, são 9 litros o produto comercial para 1.000 litros de água. É a quantidade necessária para cada hectare. Essa é uma dosagem que o produtor precisa respeitar para não ter problemas no parreiral. Se abusar muito, pode até haver vários galhos mortos. A gente não quer isso. A gente já obteve alguns insucessos, mas nós queremos nessa dosagem que o produtor utilize e consiga o que nós conseguimos, alta produtividade. Apesar da substância não ser muito tóxica, o produtor deve utilizar os equipamentos de proteção. O produto é aplicado no parreiral no final do outono, começo do inverno. A aplicação deve ser feita apenas uma vez, uns 15 dias antes da poda. A partir do 5º dia, as folhas recebem a aplicação do Etefon, elas começam a amarelar e elas se soltam facilmente, elas caem facilmente. O momento ideal da poda não é a gente contar em dias após a aplicação, e sim a gente observar a borbulha ou gema. Esta borbulha aqui, ela está no momento de realizar a poda, ou seja, se a gente observar bem próximo, a gente percebe a expansão da borbulha e nós fazemos a poda. Depois da poda, o hormônio estimula uma grande brotação das parreiras. Sem o produto, os brotos nem sairiam por causa do frio ou brotariam com menos vigor. Uma boa vantagem da técnica é a economia de mão de obra. É o que afirma o produtor Pio Padula. Eu teria que contratar mais funcionário para fazer essa desfolha e com esse trabalho eu economizo em média de R$ 690 por hectare só na época da poda.
Outra vantagem é que a brotação acontece com rapidez, o que deixa a planta menos suscetível ao ataque de fungos. E isso também traz uma economia no trato da videira. Com essa técnica a gente conseguiu diminuir as passadas de veneno em até 30%, que a gente vinha utilizando, né? E também a gente conseguiu diminuir em zero o problema com doenças, fungos e outras coisas a mais. Seu Alessio também faz parte do grupo de produtores que seguiram a orientação do agrônomo. Só que desconfiado, ele preferiu fazer um teste para ter certeza da eficiência da nova técnica. Seu Alessio tem 700 pés de uva Niagara. Em 70 pés, não aplicou o produto. Veja o que aconteceu. Falar bem a verdade, a gente não acreditava muito, sabe? Então a gente pulou essa planta para ver. E tá aí amarrado, ó, o senhor tá vendo, não cresce, não puxa, né? E o tratamento no solo é o mesmo, a diferença é só o produto que foi passado, né? No parreiral que recebeu o tratamento, a produção foi 5 vezes maior. Chegou a 40 toneladas por hectare. De repente eu tinha medo de perder tudo, né? São Tomé, queria ver para crer. Isso, São Tomé, queria ver para crer. Agora não precisa mais ver, agora é só fazer. Além da produção maior, o pesquisador mostra mais uma vantagem. Nas videiras que não receberam hormônio, os cachos não tiveram uma boa formação. Já nos parreirais tratados, a história foi diferente. Podemos observar um cacho de uva característico da variedade, ou seja, um cacho compacto, uniforme e com bastante cera. Os compradores que têm ido buscar as uvas nas propriedades de Jales apreciam a qualidade do produto. Nessa época do ano é difícil uma uva assim, né? O consumidor quer. Quer. Seu José já está fazendo planos de investimentos na propriedade. Estamos aí com 2 hectares, né? E a gente é pequeno, vai devagar, mas só que pro ano que vem a gente vai pelo menos por mais 1 hectare aí. Quer dizer, está animado mesmo com essa nova técnica? Estamos animados, sim, porque se fosse de ver há tempos atrás, a gente tinha que diminuir a área. E assim, com a crise e tudo, nós estamos aumentando a área. Essa técnica da reportagem pode ser adaptada para outras regiões com inverno rigoroso, desde que se ajuste a dosagem do produto. Se você quer mais informações, escreva para Unesp Produção Vegetal, via professor Paulo Donato Castellani, sem número, Jaboticabal, São Paulo. O CEP é 14.884-900. Unesp Produção Vegetal, via professor Paulo Donato Castellani, sem número, Jaboticabal, São Paulo. CEP 14.884-900. Nosso Campo. Oferecimento Olivite SE. Forças ativadoras de crescimento e produção. Uva, uma técnica para produzir fora de época. O produtor conseguiu um preço melhor porque está vendendo agora na entre-safra, quando normalmente há falta de uva no mercado. Mas isso também só foi possível porque ele passou a adotar uma nova tecnologia durante o período de poda das videiras 4 meses atrás. Uma nova técnica no cultivo da uva está aumentando a produtividade e garantindo a fruta durante o ano inteiro, até na entre-safra. A pesquisa foi desenvolvida por um agrônomo da Universidade Estadual Paulista e está sendo aplicada nas propriedades do interior de São Paulo. Durante a última safra da uva, em agosto, seu Edson Savegnano vendeu o quilo de uva Niagara a R$ 1,20, preço que não agradou ao produtor. Na época era o preço que estava correndo mesmo aqui na região, né? Tinha de vender, porque não tem jeito de segurar a fruta no pé, né? Então tem de vender, né? Porque senão estraga tudo. Já o vizinho dele, Adriano Ramazotto, só vendeu a uva em meados de setembro e recebeu mais que o dobro, R$ 2,50 o quilo. A gente está muito animado mesmo, é o primeiro ano que a gente consegue esse preço e que a gente consegue colher uva nessa época. O produtor conseguiu um preço melhor porque está vendendo agora na entre-safra, quando normalmente há falta de uva no mercado. Mas isso também só foi possível porque ele passou a adotar uma nova tecnologia durante o período de poda das videiras 4 meses atrás. Nossa equipe visitou a propriedade de seu Adriano pela primeira vez em maio deste ano, para mostrar como ele consegue produzir em plena entre-safra.
Ele é um dos 5 agricultores da região de Jales, em São Paulo, que participam de uma pesquisa do agrônomo Antônio Augusto Fracaro, da Unesp de Jaboticabal. O pesquisador receitou a aplicação de uma substância chamada Etefon nos parreirais no final do outono, começo do inverno. Nessa época de frio, normalmente a parreira entra em dormência, mas com o Etefon, que é uma espécie de hormônio ou regulador de crescimento, a planta mantém a atividade. Foram 11 anos de testes para chegar à dosagem correta do produto. 9 litros misturados em 1.000 litros de água para cada hectare de videiras. O que nós podemos recomendar é essa dosagem, tá? Seguindo dessa forma, não terá problema nenhum. Para que não ocorra, por exemplo, morte de galhos, que não, se abusar muito, pode até haver vários galhos mortos. A gente não quer isso. A gente já obteve alguns insucessos, mas nós queremos nessa dosagem que o produtor utilize e consiga o que nós conseguimos, alta produtividade. A substância é aplicada apenas uma vez, uns 15 dias antes da poda. Ela é pouco tóxica, mas o aplicador não deve se descuidar dos equipamentos de proteção. Uma semana depois da aplicação, as folhas ficam amarelas e começam a cair. Mais uma semana e chega a hora da poda. O momento ideal da poda não é a gente contar em dias após a aplicação, e sim a gente observar a borbulha, ou gema, como é chamada também. Podemos observar aqui uma borbulha, e esta borbulha aqui, ela está no momento de realizar a poda. Ou seja, se a gente observar bem próximo, a gente percebe a expansão da borbulha. Esse momento é importante para realizar a poda. Ela fica inchada. Ela fica inchada, certo? E nós fazemos a poda, certo? E tem que ser abaixo dela? Abaixo dela. Depois da poda, o hormônio estimula uma grande brotação das parreiras. Sem o produto, o normal após a poda seria que os brotos nem saíssem por causa do frio, ou que brotassem com menos vigor. Outra vantagem da técnica é que os brotos crescem rapidamente, deixando a planta menos suscetível ao ataque de fungos. Dessa forma, diminui a necessidade de controle de doenças. A gente conseguiu diminuir as passadas de veneno em até 30%, que a gente vinha utilizando, né? E também, além da gente economizar 30% do veneno, a gente conseguiu diminuir em zero o problema com doenças, fungos e outras coisas a mais. Diminuindo o veneno, mas mesmo assim conseguindo tirar uma boa produção, né, com uma boa qualidade. Quando os brotos atingem uns 15 centímetros, chega a hora do desbaste. A seleção dos brotos, quando você faz a aplicação, é a seguinte: a gente tem brotação intensa durante o ramo todo. Nós selecionamos olhando os cachos. Então, qual que é a vantagem? Como a gente tem vários cachos e vários brotos, selecionamos os melhores, deixamos os maiores, retiramos esse, por exemplo, certo? Esse daqui também sai, esse daqui também sai, este e este. Esse broto com esses 2 cachos aqui, eles vão desenvolver, vão atingir uma média de 300 gramas. O produtor Pio Padula também seguiu a técnica no sítio dele. Além de conseguir produção na entre-safra, ele aponta mais uma vantagem. A gente economiza mão de obra. Eu teria que contratar mais funcionário para fazer essa desfolha, e com esse trabalho eu economizo em média de R$ 690 por hectare só na época da poda. Seu Alessio também integra o grupo de produtores que seguiram a orientação do Dr. Fracaro, mas, desconfiado, ele quis fazer um teste para ter certeza da eficiência da nova técnica. No sítio dele tem 700 pés de uva Niágara. 70 não receberam o tratamento para servir de ponto de comparação. Veja como ficou o parreiral na época da floração. Esse ramo, né, foi passado em 5 gemas, né? Brotou todas 5 e teve 15 cachos, né? A gente tocou arrancar bastante, né? Ainda ficou 5 caixinhas ainda, ó. Então, se for ver, a diferença é muito grande, né? O ramo que não foi passado, ele não brota muito ruim, não vai, fica amarrado, fica